passei pelo deserto. A duração do meu deserto durou 3 meses. Mas assim, eu tinha uma vida muito conturbada com meu marido, pelo fato do nosso passado dele ter afetado muito o meu casamento. Deus restaurou meu casamento há 10 anos atrás. Eu casei tudo de novo. Dessa vez casei até na igreja. Foi quando eu já tinha aceitado Jesus. Só que eu não fui uma mulher sábia. Eu comecei a fazer a obra do Senhor, mas eu não tinha sabedoria. Eu criticava meu marido. Por mais que ele fizesse, para mim nunca estava bom. E eu sempre ofendia eles com palavra. E ele, do mesmo jeito, me ofendia. Falando que eu estava gorda, que eu estava isso e aquilo. E acabou nosso casamento indo se esfriando. Quando foi no começo desse ano, comecei a perguntar para Deus o que eu estava fazendo de errado, porque eu tinha um casamento para ser feliz e eu não estava sendo feliz. Então Deus começou a me mostrar aonde eu estava errando, o que eu estava fazendo de errado. E eu fui pedindo perdão por cada coisa que eu fui lembrando que eu fazia de errado. Parei de ser uma mulher que só vivia murmurando. Comecei a fazer minhas obrigações de casa, que eu larguei tudo na mão dele porque o serviço dele é em casa e eu fui trabalhar fora. Só que aí foi aonde o próprio inimigo viu que eu tinha reconhecido onde estava o erro, porque Deus tem chamado com as nossas vidas. Eu era levita da casa do Senhor, então tinha um ministério infantil que eu dava aula, ele também era levita, eu já estava pregando na casa do Senhor. Então assim, eu abri a brecha e ele também abriu desde o começo, porque sempre não é um só que tem a culpa, é os dois que tem culpa. Então assim, como eu comecei a enxergar, acho que o próprio inimigo viu, nossa, agora o casamento dela, ela conseguiu enxergar, vai para frente e eles vão se levantar na presença do Senhor. Só que, porém, no comecinho da pandemia, ele falou para a pastora da igreja que a gente estava indo, que não ia mais fazer parte do ministério, que ele estava entregando o cargo dele. Nessa igreja ele não estava louvando, ele estava só tocando violão, que ele não iria mais. Aí foi aonde comecei a ver mensagem no celular dele, só que eu nunca fui uma mulher de brigar em relação a isso. Eu ficava quieta e entregava para Deus. Só que eu falo, quem vê isso, vai perguntar, não brigar. Chegue e converse, peça uma explicação, porque isso está acontecendo. Porque eu não fiz isso. Eu deixei 20 dias, essa mensagem que eu peguei no celular dele ser lançada no meu coração e na minha mente. Depois de 20 dias foi quando eu cheguei para ele, fui cogitar da mensagem. Ele falou que eu estava ficando louca, que não tinha mensagem nenhuma. Mas enfim, à noite resolvemos ter uma conversa. Foi quando ele falou que ele estaria saindo de casa, que tem 10 anos que ele não me amava mais, que ele estava sofrendo no casamento, que ele só estava em casa por causa dos nossos filhos. Aí eu falei para ele, eu não acredito nisso, eu não acredito que tudo que a gente estava passando era tudo mentira. Ele falou, é mentira. Aí assim, eu falei, tem alguém? Ele falou, não tem. Eu falei, tem, porque você jamais ia tomar uma decisão dessa se não tivesse alguém na sua vida. Então, eu tenho certeza que tem. Aí foi quando ele falou que ele tinha me traído, ele me pediu perdão, falou, eu te traí, mas me perdoa porque eu sei o quanto você me ama e eu sei o quanto você vai sofrer. Falei para ele que o meu amor passaria por cima disso e a gente ia viver uma nova vida. Aí foi quando ele falou para mim que não dava mais porque ele tinha medo de me magoar, por saber o tanto que eu amava ele. Eu falei, amém. Primeira semana, irmão, foi duro, eu só chorava. Clonei o Instagram dele, Deus assim me mostrou claramente quem era a pessoa, porque eu clonei o Instagram dele, mas porém caiu no dela. Eu via todas as conversas, toda a pornografia dentro daquele Instagram, mas aí foi me fortalecendo,
foi me fortalecendo para eu ver quem era meu marido. Então ali eu conheci o marido que eu casei e conheço há 25 anos. Eu vi que eu não conhecia ele. Então assim, eu peguei, primeira semana foi duro, fui parar no hospital, porque eu fiquei fraca, não comia. Só que aí depois eu decidi viver. Tava doendo, mas eu falei, Senhor, o Senhor tá comigo. Eu não posso esquecer das promessas que o Senhor me fez lá atrás. Mas assim, ele entrava, saía, eu via a mensagem dele que ele estava se encontrando com ela. Até um dia, Deus falou que não era para mim fazer nada e nem falar, porque não ia ter separação. Só que teve um dia eu não aguentei, mandei ele sair de casa. Ele saiu e tá há 3 meses. Tava morando num apartamento. E assim, eu fiquei na casa que não é minha, da minha sogra. Mas assim, sofri. Ao mesmo tempo que eu acreditava que Deus poderia restaurar meu casamento e a promessa que ele me fez lá atrás, há 10 anos atrás, que ele queria nós dois juntos até um fim, porque ele tinha obra com a gente, que a gente ia ganhar alma para Jesus. Então, ao mesmo tempo que eu acreditava, eu duvidava quando eu via as coisas com meus olhos carnais. Só que depois de 2 meses, eu decidi, falei, Senhor, eu entrego nas tuas mãos, eu não oro mais por restauração, eu oro por o Senhor restaurar a minha vida, para eu ter um verdadeiro encontro contigo, e oro para o Senhor restaurar a vida dele e a vida da OM. E continuei orando de dia, de noite, durante o dia eu apresentava os dois, apresentava a minha vida. E assim, e aos meus olhos, nada ia ser resolvido, nada ia acontecer. Quando foi, antes disso até esqueci, eu comecei a fazer, no comecinho do meu deserto, eu comecei a fazer a campanha do presbítero Valt, de 40 dias, terminei a campanha, foi aonde que me fortaleceu, cada coisa errada que eu fazia, no outro dia ele vinha com a palavra que me consertava, eu pedia perdão a Deus. Aí depois, eu acho que foi no status do WhatsApp, do presbítero, que eu encontrei o quarto de guerra. Foi aonde eu comecei a seguir, mas não entrava nas conversas. Mandei minha foto, mandei minha colaboração e vou continuar mandando todo mês. É pouco, mas ajuda. Foi aonde me alimentou. Depois eu entrei no canal do Guapo, Alegrando o Deserto, e comecei a ver vários vídeos, sabe, que ajudava. Como a gente tinha que se comportar no deserto, como que a gente tinha que agir. E isso foi me fortalecendo cada vez mais. E quando foi sexta-feira, na quinta-feira retrasada, foi quando eu senti que alguma coisa estava acontecendo com meu marido, porque eu sentia a dor dele, eu sentia a aflição. Fui para a igreja, ele me levou, ele estava aqui, tomou café aqui. Fui para a igreja, aí ele pediu para chamar a pastora para orar por ele. Chamei a pastora, só que durante o culto eu me senti incomodada, agoniada, porque eu sabia que alguma coisa estava acontecendo, eu não sabia o que. Quando a minha pastora veio, ela falou, Paula, aconteça o que acontecer, fique em paz, que Deus sabe de tudo. Eu amém. Só que até aí eu não tinha a certeza. Deus nunca me falou nesses 3 meses, Deus nunca me falou que ia restaurar meu casamento. Deus falava que a glória da segunda casa seria maior que a da primeira, que Ele jamais ia me dar uma cruz que eu não pudesse carregar, que Ele ia suprir todas as minhas necessidades, que eu ia ver maravilha, Deus ia fazer maravilha na minha vida, mas nunca Ele falou claramente, eu vou restaurar seu casamento. Quando foi nessa quinta, Deus usou um pastor que estava pregando, ele falou para mim que ele estava trabalhando, eu não estava vendo nada, mas ele estava trabalhando no silêncio, e era para mim permanecer em silêncio, e não era para me pôr a mão, porque ele ia tratar do jeito dele, que eu não iria entender, porque o que tinha saído ia voltar, porque ele é vaso, ele era um vaso do Senhor, e o Senhor ia tratar do jeito dele, não era para me pedir misericórdia.
Eu só glorifiquei e falei amém. Quando eu cheguei em casa do culto, meu marido me mandou uma mensagem falando que a OM tinha quebrado a aliança com o marido dela, que ela tinha saído de casa, tinha separado naquele dia. Aí eu falei, tá bom. Perguntei se eles iam morar junto, ele falou que só a Deus pertencia o futuro deles. Eu falei, a Deus não, porque Deus não tá nesse negócio. Deus não destrói 2 casamentos para unir vocês 2. Só falei para ele, segue a tua vida em paz, eu desejo que você seja feliz. A partir de hoje, eu te libero, eu te perdoo, como eu já tinha te perdoado, eu te libero para você ser feliz, que você seja feliz com essa pessoa, que a partir de hoje a nossa ligação é só com nossos filhos e mais ninguém, e mais nada fora isso. Aí ele falou, amém. Ele falou, só tô te falando porque eu senti que você ia ser minha amiga. Falei, amém, posso ser sua amiga, mas eu não quero mais nada com você, não quero saber mais de você. Foi quando eu mandei a mensagem para a Adriana do grupo, pedindo para ela orar por mim. E assim, eu conversei um pouco com a Adriana, ela orou por mim e falou que o meu casamento estava à porta. Só que aos meus olhos era impossível. Naquela hora, acabei de falar com a Adriana, eu sentada na cama, eu falei, Senhor, aos meus olhos é impossível, mas o Senhor é o Deus do impossível e eu tenho que ver as coisas com os olhos espirituais. Esse tempo todo, o Senhor nunca falou que vai restaurar meu casamento. O Senhor nunca falou que Ele vai voltar. O Senhor nunca falou nada comigo. Me dá um sinal se Ele vai voltar. Porque se ele for voltar, eu continuo lutando. Se não, eu entrego ele nas tuas mãos e vou viver minha vida com o Senhor. Que o amor que eu sinto por ele, eu venha sentir pelo Senhor. Que o Senhor seja o meu marido a partir de hoje. Mas eu só queria um sinal. Se eu devo lutar pela vida dele. Porque ele é teu filho, ele é vaso, ele é levita da tua casa. Tu tem obra na vida dele. Tu não vai permitir que Satanás leve ele. Aí, irmão, eu fui abrir a Bíblia, caiu no livro de Jó. Foi aonde eu entendi que Deus ia me dar tudo em dobro, que Deus ia restaurar tudo que foi perdido na minha vida. Ali eu só glorifiquei e fui dormir. No outro dia, passou o resto da semana, ele veio aqui todos os dias, tomou café, tudo, foi para casa. Quando foi no domingo, não, no sábado, ele chamou meus filhos para ir almoçar, ou comer uma pizza. Meu filho foi, a minha filha já estava lá. Aí ele ligou, falou bem assim, a nossa filha pode dormir aqui? Eu falei, pode. Ele, então tá, amanhã eu levo ela. Eu falei, tá bom. Aí, o que aconteceu? Quando foi no domingo, no sábado mesmo eu chamei ele para vir ter um almoço em família. Eu falei, vem almoçar com seus filhos, faz tempo que você não almoça. Fiz o almoço para ele comeu bastante, dormiu no sofá, deitou que dormiu. Eu saí pro culto, falei, eu vou lá pro culto e você vai ficar aí. Ele, não, eu já vou embora. Fui pro culto, quando terminou o culto, um irmão falou, irmã, eu preciso ir na sua casa orar, eu posso ir? Eu falei, pode. Quando eu cheguei, ele estava aqui. Então, Deus usou o irmão para falar com ele. Mesma coisa que foi falado no encontro que eu tive com o Guapo, no sábado, que ele estava na mão de Deus, que se ele não tomasse uma posição, Deus ia recolher ele, porque Deus não ia perder para Satanás. Então, naquele dia, ele aceitou a oração, o pastor orou, explicou o que é um casamento quando está em dificuldade, o que deve fazer. Ele aceitou de boa, só que aí ele falou que ia embora. Aí eu peguei e falei, tá, pode ir. Eu olhei dentro dos olhos dele, eu sei que eu fiz uma coisa que não era certo, mas eu olhei para ele e falei, eu te amo e a sua família te ama. Aí fui levar ele até a porta. Quando eu cheguei na porta, ele falou para mim que a OM tinha terminado com ele. Falei, amém. E não falei mais nada. Aí quando foi na segunda, ele mandou uma mensagem, oi. Eu demorei a ver, quando eu vi eu falei, oi. Aí ele só mandou a mensagem, brevemente, eu estarei voltando para casa. Mandei um áudio glorificando a Deus.
e falei que as portas estavam abertas, da onde ele jamais teria que ter saído. Então, à noite, na segunda-feira, ele estava na minha casa já. À noite, ele falou para mim que esses 3 meses ele não sabe o que era dormir à noite, que ele não dormia, ele não tinha paz. Ele fala que o negócio que ele tinha com a OM era muito doido, que nem ele consegue explicar, que era uma coisa de outro mundo. E assim, ele não conseguia dormir de noite com a dor no peito e o braço formigando. Eu orei por ele, repreendi tudo que estava sobre a vida dele. Só que assim, irmão, cada dia está sendo um processo diferente. Cada dia eu vejo meu marido chorando pela OM, chorando de desabar e falando que queria estar com ela, mas ele sabe que o caminho certo que ele deve seguir é estar aqui com a família dele, que lá ele não ia ser feliz, ele não ia conseguir viver com ela, porque ele não estava tendo paz. Então assim, ontem ele mandou uma mensagem para ela falando que estava se desligando dela. Diante de Deus, ele liberava ela para ela viver a vida dele e ele queria que ela liberasse ele para ela viver. Então, assim, quando foi depois, o marido dela me mandou mensagem pedindo perdão por tudo que tinha acontecido, que ele nunca deixou uma noite sequer de orar pela minha vida e pela vida do meu marido. Eu falei para o marido da OM que eu também orava pela vida deles. E ele foi pedir desculpa, falou que era para eu seguir a minha vida com meu marido, tentar restaurar meu casamento, porque ele ia tentar restaurar o casamento dele, porque Deus permitiu isso para restaurar 2 casamentos que estavam perdidos. Aí eu falei amém. Aí ele falou que ia continuar orando pela gente, eu falei que eu também ia continuar orando pela família dele. Através disso que meu marido ouviu, meu marido mandou mensagem para o marido da OM pedindo perdão por tudo que ele fez e mandou mensagem também para ela, se desligando dela, que nem eu já falei. Só que assim, ele chegou para mim e falou bem assim, eu já liberei ela, só que eu tenho que tirar ela do meu coração e da minha mente. Eu preciso da sua ajuda. Eu falei, eu tô aqui para te ajudar. Quando foi ontem, ele foi para a igreja, chegou lá, ele aceitou, se reconciliou com Jesus. Foi muito lindo o que Deus fez na igreja, foi maravilhoso, vocês precisavam ver o agir de Deus. Só que assim, saiu da igreja, chegou em casa, ele continuou a mesma pessoa, chorando, não olhava na minha cara, me repudiava, parecia que queria ver o cão, mas não queria me ver, e eu orando em pensamento, fui pro louvor. Aí quando foi hoje, eu pedi o telefone da OM, porque Deus falou que eu tinha que perdoar a OM. Mandei mensagem para ela, a gente conversamos. Ela veio querer se explicar como que ela se envolveu com meu marido, porque ela estava com depressão e a terapeuta dela falou que ela ia acabar se apegando a alguém por causa da depressão. Eu até fui um pouco ignorante, porque eu falei, eu também entrei em depressão no começo do ano. E nem assim eu caí nos braços de nenhum homem. Eu caí nos braços de Jesus, que foi o que me libertou. Eu falei, isso não é desculpa. Se você sabia que você não ia conseguir viver sem seu marido, sem sua família, sem seus filhos, para que se você se envolveu com meu marido? Você não deveria ter se envolvido. Você pegou no ponto mais fraco do meu marido, que meu marido sempre foi um homem carente, que ele nunca teve amor de pai nem de mãe. Então, você quis destruir meu casamento. Aí ela, não, me perdoe que eu não quis destruir seu casamento. No começo era uma paixão e virou amor. E ela falava que ele era o homem dela. Eu peguei e falei bem assim, não foi paixão, não foi amor, e ele nunca foi seu homem, porque ele é meu marido. E outra, vocês estavam alimentando a carne. Quando a gente alimenta a carne no pecado, não é Deus, não é amor, não é paixão, é o próprio diabo que agiu na vida de vocês, porque Deus alimenta o espírito e vocês não quiseram alimentar o espírito, vocês não quiseram buscar Deus, vocês acharam melhor
se envolveu com outro e o resto que se dane. Só que Deus tem o meio dele trabalhar. E ele não é seu homem, ele não é seu marido, ele é meu. Então eu te peço, em nome de Jesus, larga meu marido, liberta ele da sua vida, deixa ele ser feliz, porque Deus tem algo lindo na vida dele, você quis destruir a vida dele. Aí ela foi, ligou para mim, me pediu perdão por tudo que estava acontecendo, que o que eu sofri, o que meus filhos sofreram, ela estava sofrendo e meu marido estava sofrendo. Mas ela ia se desligar dele porque o marido dela já tinha falado que era para ele se desligar. Ela se desligar dele, se distanciar. Só que aí ela foi falar pro meu marido. De repente meu marido veio e falou: eu arranquei ela ontem do meu coração está vazio. E eu vou tirar ela da minha mente, dos meus pensamentos. Só que ela não quer me libertar, ela não quer me deixar livre. Mas eu creio que ela vai deixar. Só que tem um porém. Aí ele começou a chorar. Aí eu falei bem assim: porém é que você não me ama mais, você não sente mais nada por mim, não é isso? Ele falou: é isso mesmo, eu tô vazio de tudo. Eu falei bem assim: então, esse vazio você vai preencher com Deus. Você vai buscar Deus, buscar o Espírito Santo, que o Espírito Santo se afastou de você. Preenche esse vazio com Deus, porque depois que você preencher esse vazio com a presença de Deus, o seu amor por mim vai voltar, porque ele está só dormindo. Ele não acabou, tudo vai voltar. Então, assim, eu vi que Deus já está trabalhando, porque hoje ele só me pede perdão, ele me abraça e me pede perdão e fala que está passando. Hoje à tarde ele pegou o violão, foi tocar violão e começava a chorar. Aí agora à noite ele deu uma saída com um pastor que é amigo nosso para jogar sinuca. E ele mandou mensagem perguntando se eu estava bem. Então assim, Deus é maravilhoso quando a gente acredita e não duvida das promessas de Deus para nossa vida e a gente cala nossa boca, não murmura, não fala: aconteceu isso hoje, aconteceu isso ontem, eu vi foto dele com a OM. Não olha para isso, olha só para Deus. Porque quando eu olhava eu sofria, depois que eu comecei a olhar para Deus, eu olhava para isso e não me incomodava. Eu não sentia nada. Então eu peço, irmão, vocês que estão no deserto, glorifique o nome do Senhor, porque vocês estão para ensinar, para vocês aprender o que vocês estavam fazendo de errado, o que vocês fizeram para destruir o casamento de vocês. Porque a pessoa que traiu, ele não traiu porque ele quis, teve algum motivo, alguma coisa que já vinha lá de trás se desgastando. Então eu peço para vocês, lute, busque a presença de Deus, chame Deus para a vida de vocês, que Deus traz o seu marido de volta no tempo certo, na hora certa que for para trazer, Ele vai trazer, independente se ele casou ou não, Deus traz. Se for da vontade de Deus que vocês sejam outra família, amém, Ele vai voltar. Agora, se for da vontade de Deus que vocês permaneçam com Cristo, vocês vão ter que permanecer, porque Deus não aprova o segundo casamento. Então, irmão, o que eu tenho para falar para vocês é isso, que vocês lute a cada dia, a cada instante pela família de vocês, porque Deus é um Deus do impossível, Ele tudo pode fazer na vida de vocês. E isso é o que eu tenho para falar para vocês e agradecer a todos vocês que oraram pela minha vida.